Shabbat Shalom, sejam muito bem-vindos novamente à nossa jornada. Meu nome é Marco Rodrigues e essa é Luana Rodrigues. Shalom. Somos da Yeshivat Shuvo Português e hoje vamos discutir sobre a Parashá Mishpatim. Mas antes da gente começar com a Parashá, como começamos sempre, eu peço para vocês que compartilhem esse ensino, inscrevam-se aqui no nosso canal, ativem o sininho para receber sempre as notificações e assim você pode estar por dentro de tudo que está ocorrendo aqui, muitas novidades que vêm por aí nos nossos programas e na Yeshivat Shuvo Português. Também convidando a todos novamente que estão aqui em Portugal e na Europa para estarem conosco dia 12 e 13 de maio na nossa conferência, um chamado ao remanescente em Madrid. Rabino Shapira vai estar, vários líderes aqui da Península Ibérica e também dos países latino-americanos estarão aqui conosco. Vai ser uma experiência incrível, vão ser dias que vamos aprender muito sobre as origens da nossa fé. Também um convite para vocês ingressarem, se inscreverem na Yeshivat Shuvo. A Yeshivat Shuvo, como eu falei para vocês, esse nosso primeiro ano, que é o ano Aleph, ele está muito voltado justamente para fazer essa conexão, essa entendimento das origens da nossa fé. Nossa fé, como nós sabemos, nós que somos de origem das nações, nós temos uma origem judaica e muitas vezes nós não percebemos e não vemos isso. Então, convido vocês todos, inscrevam-se na Yeshivat Shuvo, condições especiais aí, tanto para quem está no Brasil quanto para quem está aqui na Europa, e venha conosco para aprendermos juntos. Bem, como nós falamos, a Parashá de hoje é a Parashá Mishpatim, né? Mishpatim, que muitas traduções fazem ordenanças, decretos, várias formas diferentes, mas na verdade alguns falam inclusive que são leis civis, né? E hoje vamos entrar um pouquinho no que significa, no conteúdo dessa Parashá, e também fazer uma relação entre o que acontece, o que está escrito nessa Parashá, o que está escrito nos profetas, o que está escrito nos escritos de Israel e também na Brit Hadashah, né? Começando essa Parashá, nós vamos ver um pouquinho sobre os Mishpatim. Antes, uma explicação breve, acho que a gente pode introduzir assim, se você quiser interromper ou introduzir alguma coisa, fica à vontade, Luana. Entender o conceito de mitzvah, né? Que nós falamos de mitzvot. Mitzvot, na verdade, são as 613. São todos os mandamentos. São todos os mandamentos. São todos os mandamentos. São os 613 mais mandamentos que o Eterno designou para nós. Mas nós temos diferenças entre uma mitzvah e outra mitzvah. E essa diferença é o quê? Os rabinos classificam, inclusive há essas palavras na Torá, em alguns lugares, entre mishpat, que seriam aquelas ordenanças ou aqueles decretos ou aqueles mandamentos que têm uma explicação lógica ou tem uma explicação logo em seguida sobre o porquê daquele mandamento. E temos também os hukim. Os hukim que são, até em muitas traduções nós vemos como mandamentos suprarracionais ou aqueles que nós não entendemos porque fazemos, né? Na verdade, o Mishpatim tem a explicação, como você mesmo disse, mas ele é muito mais direcionado ao nosso relacionamento com o próximo, né? Então, ele é sempre direcionado a como nós vamos, como nós devemos proceder quando acontece algum problema com o seu próximo, né? Enfim, então, os Mishpatim, eles são mais focados nesse ponto. Os Hukim, como ele mesmo falou, são coisas que não tem explicação. São mandamentos que Deus faz. Olha, você deve fazer isso e não te explico o porquê. Nós fazemos porque Deus mandou e não porque tem uma explicação lógica para isso, pelo menos não para nós. Não é claro que deve ter uma explicação lógica. A Hashem sabe de todas as coisas, mas para nós não tem. Mesmo assim temos que fazer. Então tem essa separação. É claro que existem outras pequenas separações, mas acho que em grande parte é isso, né? A maior parte é isso. E as mitzvot são todos eles, então as mitzvot podem ser classificadas em cada um desses pontos, né? Para nós entendermos até nessa Parashá, é uma das Parashot que tem mais mitzvot nela, né? São 53
mitzvot no total. Uhum. Até eles separam naquela classificação de mitzvot positiva e proibições, falam que são 23 mitzvot positivas e 30 proibições, né? Mas o interessante que eu acho que a gente poderia começar falando, e até como a gente falou do Hukim, só fazer um comentário rápido para depois a gente voltar para a sequência. Justamente o Hukim, por a gente não entender, vai muito naquilo que está lá no final, um pouquinho já para o final do capítulo 23, no início do capítulo 24, na verdade, quando temos o faremos, então ouviremos, né? O nascer venishma. Então, justamente, primeiro nós fazemos. A gente é muito questionador, como já falamos muitas vezes aqui. Mas a gente está muitas vezes arrumando mais motivos para não cumprir do que propriamente uma forma de fazer. Eu costumo dizer que são desculpas, né? Na verdade, isso é uma cultura ocidental, né? De querer entender primeiro para depois cumprir. E realmente, em alguns casos, nós precisamos fazer isso. Então, se você vai assinar um contrato, por exemplo, você não vai simplesmente assinar e para depois fazer. Você vai ler o contrato, vai aprender, vai saber o que está escrito para ter certeza que você está assinando. Nesse ponto, nós temos que concordar. Porém, quando se trata do nosso relacionamento com Hashem, nosso relacionamento com Deus, o que nós temos que fazer é o que Deus ordenou, nós fazemos. Não importa se entendemos, nós vamos começar a compreender ao longo do tempo. Então, quanto mais a gente cumpre, quanto mais nós obedecemos e cumprimos as mitzvot do Eterno, mais nós vamos compreendendo o porquê, o motivo de estarmos fazendo todas essas coisas, né? Não é o contrário. Nós não entendemos primeiro e depois fazemos, não. Nós primeiros cumprimos, nós primeiros fazemos e depois nós compreendemos o significado de todas essas coisas, não é? Inclusive, começando aqui na Parashá, a Parashá começa justamente com Mishpatim, dizendo que esses são os Mishpatim que nós devemos apresentar, que nós devemos cumprir, que nós devemos observar, né? E fala justamente, começa falando sobre as leis sobre a escravidão, né? Escravidão, servidão. Muita gente não entende o real motivo, né? Muitas vezes até pensam muito na escravidão como um sinônimo de injustiça, não negando como realmente foi. Na nossa história recente, na nossa história portuguesa, por exemplo, foi usados desculpas até para forçar uma forma de escravidão, né? Mas na Torá é diferente, não é? A questão é que as pessoas podem pensar, mas Deus permitia a escravidão, mas ele não libertou os israelitas da escravidão e agora ele está colocando eles debaixo de escravidão novamente. Mas por que seria isso, não é? Na verdade, nós temos que entender que escravidão, na verdade, é traduzido como escravo, mas também é servo, não é? Então, são palavras que, teoricamente, são sinônimas na Torá. Mas o que significa isso? Mas por que é permitido? Se for observar todo o contexto aqui da escravidão, ela tem um motivo. Deus não permite a servidão por qualquer motivo, por qualquer coisa. Normalmente era porque essa pessoa estava em dívida, ela teve uma dívida, normalmente porque roubou alguém ou cometeu alguma penalidade contra alguém, enfim, ou por qualquer outro motivo, ela tem uma dívida com aquela pessoa. Então, ela se vende, ela trabalha para essa pessoa e ela, claro, deve ser tratada, e é isso que explica aqui, que ela deve ser tratada de maneira adequada, como outro ser humano, inclusive com tempo determinado de servidão. Porque nós falamos aqui também sobre no ano Shemitah, ou seja, no 7º ano você trabalha, o escravo ele fica 6 anos, trabalha para você durante 6 anos, mas, por exemplo, no 7º ano ele fica livre, né? Então, quando chega o ano da liberdade, eles precisam ser libertos, o escravo precisa ir embora, não fica eternamente escravo, não é? E também tem regras aqui, não pode bater, não pode fazer, então se bate tem punição. Um pouquinho até para compreender a sociedade na época e o que o Eterno estava concedendo ao povo. Na verdade, o povo era um povo majoritariamente agrícola, né? Era ou criador de gado, ou cultivava a terra, né?
E quando você coloca essa questão de servidão, na verdade, é porque você não consegue mais, tá devendo tanto, Uhum. não consegue produzir na sua própria terra, porque cada israelita tinha Uma sua própria terra. terra, né? Nós não tínhamos aquele problema de reforma agrária como nós temos hoje. E realmente é uma forma diferente de você encarar isso quando você tenta entender como era a sociedade naquela época. Hoje, se fôssemos tirar aí por uma sociedade moderna, quando somos empregados, por exemplo, de uma empresa, quando somos empregados, seja até do Estado, Aham. que seja, nós na verdade somos servos. Da mesma forma, Né? é Da mesma forma que verdade. somos servos. A diferença é Nós o não pagamento. Nós exato, recebemos um salário. Mas os escravos recebiam, de certa forma, um salário, porque sim, eles tinham comida, eles tinham casa. Muitas das vezes recebiam esposa, uma sim, esposa dada pelo senhor. Ou seja, eles não trabalhavam totalmente de graça, não é? sim. Enfim. Mas é justamente essa diferença nas relações, né? As pessoas, elas temem achar a Torá como algo ruim, né? A lei Uhum. como algo ruim. Ver que aquilo... Ah, Jesus nos libertou disso. Uhum, né? Mas não é bem Mas, na assim. verdade, não, né? É Essa que é a a gente... misericórdia do Eterno, porque não era vontade do Eterno que o povo fosse pobre. Essa é a verdade. O tempo todo fala que não é bom que tenham pobres no meio de vocês. Então, por isso que existiam dentro do meio judaico, e existe até hoje, né, dentro do judaísmo, é, essa necessidade de ajudar o próximo, de ajudar os mais necessitados, as órfãos e as viúvas, inclusive, é Uhum. uma das mitzvot daqui dessa paraxá. Ou seja, porque não é bom que existem pessoas necessitadas. Então, quando uma pessoa estava em dívida com alguém e não conseguia pagar, uma das formas que essa pessoa podia fazer, sem perder todas as suas coisas, era realmente trabalhar, se vender o seu trabalho, o seu serviço. Mas depois de 6 anos, essa pessoa estava de volta. Ela podia ir para sua casa e podia continuar produzindo na sua própria terra. Ou seja, ela se recuperava de uma maneira digna, ok? Não ficava em dívida com o nome sujo no Serasa, essas coisas, É entendeu? engraçado que é uma pergunta até que a gente recebe bastante, um comentário que eu li, eu não me recordo agora exatamente um comentário de quem, de qual dos sábios nós estamos falando, mas que nós devemos evitar, na verdade, ser servos, evitar ser escravos, Sim. cultivando a nossa terra ou tendo nosso próprio trabalho, nosso próprio sustento da forma que nós possamos, por conta própria, produzir, porque fala inclusive que uma das penalidades ou por que nós devemos fugir disso, Uhum. é justamente porque pode o seu senhor não deixar, por exemplo, você cumprir uma mitzvah. Eu falo das perguntas, porque Sim, geralmente as perguntas que a gente recebe é do Shabat, né? verdade. Ah, mas como que eu vou cumprir o Shabat se eu sou o empregado e meu patrão não deixa? Nós entendemos, nós compreendemos, nós não falamos que é para você largar tudo hoje do dia para a noite, Uhum. chegar e agora vou sair do meu emprego para cumprir o Shabat. Mas só Mas que. também não é para se acomodar. Exatamente. Não é para se acomodar. A questão é, o seu patrão não deixa, já conversou com ele, porque tem gente que nem conversa, né? Só fala que, não, ele Sim. trabalha sábado, mas nem conversa com o patrão. Mas às vezes você pode, conversou e o patrão disse que não, você precisa sustentar sua família e tal, mas também se acomodar não é a mesma coisa. Você precisa buscar uma alternativa para que você possa cumprir de alguma forma. Ninguém aqui está dizendo para você largar o seu emprego, mas também não está dizendo para você simplesmente parar, se acomodar e falar, esse foi o trabalho que Deus me deu. Não foi. Você precisa. É, como Abraão, né, quando viu os homens chegando perto da tenda, ele correu para poder ser hospitaleiro com eles, para cumprir uma mitzvah. E falou: não, vem, vem, vem. Ele trouxe os senhores para dentro para que ele pudesse cumprir uma mitzvah. Ou seja, ele foi atrás de cumprir. Ele não inventou desculpas. Eles não passaram aqui, eles estão longe, eu não vou lá atrás deles, não. Então é a mesma coisa. Não é para você se acomodar e esperar, um dia Deus vai me mandar. Ele não vai mandar as coisas caírem do céu, né? De repente, ele até pode, Pode. né? Ele até Ele pode pode tudo. fazer, ele pode tudo, né? Mas assim, depende do propósito dele. Mas você tem que ir atrás, né? Então, se você for atrás, não sei, de repente você consegue em um mês, talvez em um ano, não sei. Mas você tem que estar fazendo algo, né? Para cumprir. Continuando na Paraxá, Luana, uma coisa, eu vou falar bem Uhum. rapidinho, porque
esse é um tópico, mas temos um outro tópico em seguida que eu queria até perguntar algumas coisas para você. Mas a gente fala logo em seguida ali no versículo, por volta do versículo 13, se eu não me engano, que a gente está falando sobre a cidade de refúgio. Está falando sobre o homicídio, está falando aquele que assassinou uma pessoa sem intenção e para ser criada cidade de refúgio para que essas pessoas pudessem fugir, né? E a gente tem um capítulo inteiro no livro As Boas Novas, segundo a Covid-19, que é o coronavírus e a cidade de refúgio, que fala muito sobre essa relação entre o final dos tempos, a necessidade de você criar meios de um judaísmo renovado com Yeshua e um novo cristianismo numa forma com a Torá. Né? E eu não vou dar spoiler aqui do livro, porque o livro realmente já é um capítulo bem avançado do livro, já tem conhecimentos muito profundos ali nesse capítulo, mas eu queria falar um pouquinho sobre realmente o nosso papel como cristãos e como pessoas que vieram das nações, que vieram num sistema que era o sistema do cristianismo, estavam dentro desse sistema, foram despertos, como nós fomos despertos para entender essas origens da nossa fé. E o nosso papel como das nações é ir até as pessoas das nações para que chamasse, praticamente como lá em Pirkei Avot, que fala que a transmissão do conhecimento veio de Moisés, do Monte Sinaí, para Josué, e de Josué para os profetas, para os juízes, profetas para os homens da grande assembleia. É mais ou menos isso que a gente está vivendo hoje, né? E isso que muitas pessoas estão errando o alvo. Né? Tá chegando até as nações, né? A Torá tá vindo desde Moisés, tá chegando até as nações. A gente está errando muitas vezes o alvo de querer até ter uma crise de identidade, de querer dizer eu agora sou judeu e deixar de aprender com orgulho, dizer que agora eu sei sobre a Torá e agora eu vou ensinar vocês a Torá. Quando não é isso, né? Dizer, o judeu tá errado, deixa eu ensinar essa passagem aqui que você não entendeu direito. Exatamente. E que nós, na verdade, nosso papel como pessoas das nações é ir até os judeus crentes em Yeshua, como nós temos os nossos rabinos, nos orientam, e aprender com eles a Torá. E nós, das nações, não mudar a identidade. Vão ter comportamentos nossos que vão mudar pelo aprendizado da mitzvah, das mitzvot, de uma maneira geral, até como fala em Atos 15, né? Nós precisamos aprender primeiro as 4 coisas e depois Moisés é lido a cada Shabat nas sinagogas. E é por isso que estamos aqui explicando a Parashá para vocês. Mas é justamente o nosso papel de ir às nações, de ir a esse sistema que está aí no mundo, pessoas que estão precisando aprender as origens da fé. E é essa a importância, ele fala muito sobre isso nesse capítulo. Mas, voltando aí depois disso, fala de uma passagem que muita gente interpreta errada, né? Que é a passagem do olho por olho, dente por dente. Essa passagem é interessante porque a maior parte das perguntas que eu recebo são a respeito dessa passagem. Porque, hoje em dia, muitas pessoas têm o costume de... É igual você pegar... Eu costumo fazer comparação com filmes, né? Se você chega no final do filme e você vê o que está acontecendo ali, você não entende o filme completamente e não sabe por que aquele personagem fez aquela determinada ação, não é? Então você supõe, porque você não tem entendimento todo. Mas uma pessoa que de repente viu o filme desde o início vai chegar, não foi por isso que esse personagem fez isso, ele fez isso porque aconteceu isso e isso. Tá? Então você começa a explicar. E é mais ou menos isso com a Torá. Quando você pega, por exemplo, a Bíblia e começa a aprender pelo Novo Testamento, você perde completamente todo o contexto em que aquilo foi ensinado, em que aquilo foi escrito. Então, você tem uma interpretação completamente diferente da realidade. Então, essa é uma dessas passagens em que
são entendidas erradas. Inclusive, gente, se vocês olharem no Google e digitarem lá olho por olho, dente por dente, vai aparecer lá o significado desse dito popular e vai dizer assim, isso tem a ver com vingança, em que você deve pagar o outro na mesma moeda. Então, o que acontece, né? Normalmente o cristão, ele tem essa questão e ele vai, quando lê assim Mateus 5:38, Yeshua falando, não é? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Ou seja, e assim sucessivamente. Ou seja, quando eles têm essa interpretação de que olho por olho, dente por dente, significa uma vingança, significa algo pagar na mesma moeda, o que acontece? O cristão olha aqui e fala assim, opa, mas Yeshua, ele mudou a lei. Ele mudou a lei e ele disse, não, a lei estava dizendo isso, mas não faz isso não. Você precisa amar o seu inimigo. Então você precisa, se ele te bater, você deixa. Se ele fizer isso, você... E começa a achar que Yeshua está ensinando o amor, está ensinando a compaixão. É engraçado que eu escutei comentários disso dos dois lados, né? Quando a gente vai para o lado dos cristãos, a gente fala, não, aqui, ó, Jesus mudou a lei, eles faziam errado, o judeu era mau, a pessoa ficava cega, tinha que cegar o olho também, né? Quem faz isso são outras culturas por aí que fazem isso. Você roubar corta-mão, é outra cultura. Mas colocam isso na conta dos judeus. E engraçado que colocam, por outro lado também, eu vi comentários, inclusive de um grande rabino, falando sobre como os cristãos deturparam, como a Brit Hadashah está errada. Né? E fala, naquela passagem, ouviste o que foi dito. Né? E ouviste o que foi dito, e muitas vezes o ouviste o que foi dito que vem depois não está literalmente escrito na Torá. Né? Que está falando especificamente sobre aquela passagem, ame seu próximo, mas odeie seu inimigo. Ouviste, né? Ouviste que foi dito, ame seu próximo, mas odeie seu inimigo. Mas odeie seu inimigo não está em lugar nenhum da Torá. Mas, na verdade, os acadêmicos estudam sobre isso e falam que, muitas vezes, quando está falando ouviste que foi dito, não necessariamente Yeshua estava dizendo que estava escrito literalmente na Torá. Mas muito era das interpretações equivocadas que haviam daquela mistura da sociedade greco-romana, da mistura do que algumas seitas, ou algumas, não vou colocar como seita, porque muita gente entende seita de uma maneira pejorativa, né? Mas dos partidos, das facções do judaísmo naquela época, do segundo tempo. Exatamente. Interpretavam aquela passagem. Então existia uma específica, se eu não me engano, era a dos Zelotes, que interpretavam dessa forma. Então, ouviste o que foi dito, muitas vezes não é ouviste o que foi dito, não o que está escrito. Mas nesse caso do olho por olho, dente por dente, estava escrito. Está escrito nesta paraxá. E aí fale. Só parênteses. Mas, complementando, quando Yeshua fala isso, ele também não está falando nada de novo, não. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, algumas passagens no próprio Antigo Testamento, como dizem os cristãos, não, porque não é antigo, mas, enfim, é apenas o Tanar, que diz a mesma coisa, olha só. Em Lamentações diz, ofereça o rosto a quem o ferir e engula a desonra. Yeshua repetiu isso. Yeshua não inventou algo novo. Está escrito isso em Lamentações. Também está escrito em Provérbios 24:29. Não diga, farei com ele o que ele fez comigo. Ele pagará pelo que fez. Ou seja, o Provérbios está dizendo, não faça isso. Não é algo novo. O que Yeshua estava fazendo era apenas dar uma pequena lembrança do que estava escrito, né? Nos escritos deles mesmos. Não apenas dar ouvido a boatos. Mas mais ainda, o que é importante é saber o significado do olho por olho, dente por dente. Qual o significado? Porque o significado não é vingança de modo nenhum, não é ferir o outro da mesma maneira que te feriu. Na verdade, o que isso está dizendo é por compensação financeira. O judaísmo entende, desde muito tempo antes de Yeshua, eles já entendiam isso como uma compensação financeira. Então, se uma pessoa agrediu outra, se feriu, se aconteceu qualquer coisa desse tipo, ele precisaria pagar o valor correspondente
aquilo que foi ferido, que foi perdido, que foi quebrado, roubado, enfim. Ela precisa pagar uma compensação financeira por isso. Então, na verdade, esse olho por olho, dente por dente é uma indenização. Nada mais é do que uma indenização. Então, significa que o que Yeshua fez aqui foi apenas juntar essa situação e explicar, olha só, gente, vocês estão ouvindo aí olho por olho, dente por dente, vocês estão interpretando que você tem que fazer o mal, pagar mal com mal. Não, você não tem que pagar mal com mal. Ali, se vocês se lembram, está escrito que isso é uma indenização. Da mesma forma, então vamos lá, se alguém te processar e quiser levar a tua túnica, olha, não esquenta a cabeça. Não esquenta a cabeça porque isso só traz aborrecimento. Dá outra túnica para ele também. Leva a capa também. Você está me entendendo? Não é dizer que nós devemos aceitar tudo, né? Engolir sapo e aceitar tudo. Já ouvi essa também. Você bater numa face, você vira outra. Pronto, e aceita tudo. Não, também não é assim, entendeu? Mas isso, na verdade, está demonstrando exatamente o que Yeshua fez, né? Isso vem escrito aqui, até mesmo em Isaías 50, diz assim: ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e da cuspida, porque o Senhor soberano me ajuda, não serei constrangido. Então, assim, aqui em Isaías já estava fazendo uma prefiguração do que ia acontecer com Yeshua, porque Yeshua, ele fez isso, né? Ele foi em silêncio, ele aceitou ele aceitou, não foi nem consequência do ato dele, porque ele não fez nada. Sim. Ele era inocente, mas já estava escrito que ele faria isso. Aceitou a obra do Pai, recebeu uma acusação que não era verdadeira. Ele recebeu uma acusação falsa e ele, mesmo assim, ele, por amor a nós que existíamos na época e que estamos vivos hoje, porque nós não estávamos lá, mas ele também fez isso por nós hoje, ele simplesmente aceitou o castigo, aceitou isso. E isso vai acontecer muito lá na frente, porque nós estamos no fim dos tempos, Yeshua está voltando, e o que acontece é que nós sofreremos cada vez mais acusações, calúnias de pessoas de fora, pessoas que não entendem. E essas pessoas, elas vão fazer isso e não adianta, porque nós não devemos ficar em discussão com todos. Aqui nessa paraxá, inclusive, fala que nós não devemos, por exemplo, levar os nossos problemas, nossas causas para os ímpios e levar aos tribunais gentios. Nós não devemos fazer isso. Será que isso, acho que, se eu não me engano, foi... não sei se foi Paulo, mas enfim, eu sei que está em Coríntios, que diz assim: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos? Isso também está nessa paraxá, né? Que você precisa ter o tribunal, levar as coisas para ser julgada dentro do tribunal do seu povo. Não é lá fora, gente. Por que vocês vão lá fora discutir questões contratuais ou de negócio, ou qualquer coisa que seja lá fora nos tribunais? Será que vocês não têm pessoas sábias que podem resolver isso de uma maneira de acordo com a palavra de Deus? Será que vocês não têm ninguém para fazer isso? Se vocês não têm, olha, é realmente uma vergonha. Porque toda a igreja, toda a congregação, toda a sinagoga precisa ter um grupo de pessoas que sejam capazes, de acordo com a Torá, de acordo com as Escrituras, de julgar as causas dos próprios irmãos, para que resolva esses litígios. É uma vergonha hoje um cristão, um messiânico ou um judeu ter que ir nos tribunais ímpios para discutir coisas entre eles. Então essa paraxá fala também sobre isso, né? Como eu falei, essa paraxá é muito relacionamento, rica. Relacionamento eu amar ao próximo. Exatamente. Como a si mesmo, né? E se a gente for também, a gente pode ficar aqui até amanhã discutindo essa paraxá, mas como o nosso tempo é um pouquinho limitado, só 2 comentários sobre o que você falou. Sobre a retribuição financeira, inclusive, é uma palavra em hebraico que fala sobre isso, sobre a retribuição financeira. Por isso que se há essa interpretação, mas é muito engraçado que no Targum, os Targumim, né, são traduções do hebraico para o aramaico, que era a língua comum na época, uma forma interpretada ali para as pessoas
que eram mais leigas entenderem o que estão nas escrituras. Uhum. E ele fala justamente, quando fala de olho por olho, ele fala a recompensa referente a um olho por ter danificado um olho. A É tipo em recompensa, troca dele, né? uma troca. Não é algo olho por olho, agora eu vou vazar o seu olho. Não Até é porque isso. eles comentam também, os sábios comentam, como que você pode? E se a pessoa já era cega de um olho, e aí você fere o outro? Ou se você só feriu uma parte, né? Se você não cegou completamente, mas ele perdeu uma quantidade... Como você vai medir isso e fazer a mesma coisa com o outro? Verdade. Não faz sentido. Então, isso tudo é uma compensação financeira por isso. É por isso, então, é igual quando ele fala aqui sobre, se você tem uma cisterna, você é obrigado a tapar, se não tapar e alguém cair, se machucar, você tem que indenizar. Exatamente. Ou seja, tem custos médicos, ele vai ter um custo, vai ter que pagar aquele custo. Quem é que paga? Aquela pessoa que é responsável. Então, assim, são formas de nos ajudar a tratar de certos assuntos, são detalhes, né? São detalhes que o Eterno nos dá para ajudar nas coisas que aconteciam. Né? Mas o mais importante é que agora está explicado. E já que está explicado, nós não podemos cair em outra que tem aqui nessa paraxá. Outra ordenança, que é justamente que está no 23:1. Você não deve repetir falsos boatos. Não dê as mãos aos ímpios apresentando um testemunho perjuro. Ou seja, justamente você não deve dar falso testemunho. Falso testemunho. Sim. É o fake news. É o fake news. Cuidado então, com os fake news. Agora, você que está nos assistindo já sabe, o olho por olho, dente por dente, você não pode mais falar que é dessa forma. Exatamente. E é assim que é a forma de aprendizado. É muito importante nós frisarmos que nós somos um ministério, que nós estamos voltados para a parte educacional. Então, nossa parte é justamente ensinar, ir até as nações para ensinar qual é o contexto adequado das escrituras. Qual é o contexto da Brit Hadashah, do Novo Testamento? E você vê que as citações do Novo Testamento não foram do Novo Testamento, foram as citações do Taná. Sempre o Taná, sempre a Torá, os profetas, enfim. Você quer aprender sobre o final dos tempos? Não é Apocalipse, é Isaías, é Ezequiel, é Jeremias. É nesse sentido que nós trabalhamos e evitar muitas vezes essa fake news, né? Esses boatos. Se você não sabe, se você não domina um assunto, agora está muito na moda fake news, né? E principalmente por conta de você poder se esconder por detrás da internet. Na verdade, o que nós estamos escondendo, na verdade, é nas consequências das nossas palavras, né? Porque como a pessoa não pode nos confrontar diretamente, nós podemos falar o que nós quisermos. Então, ao invés de fazer essa divulgação, esse tanto de ensinos aí do More Google no Facebook, no Instagram, e pessoas que acham que sabem, venham aprender, procurem uma pessoa que possa ensinar vocês de uma maneira adequada. Sim. Esse nossa dica e até uma forma de cumprir uma das mitzvot, né? Sim. Na verdade, aqui tem muitas interessantes. Você quer falar mais alguma para a gente encerrar? Só mais uma para a gente encerrar, que eu acho muito interessante, que é a questão do empréstimo. Certo. Muito bom. Eu falo porque acontece muito entre os irmãos, às vezes, de um emprestar dinheiro para o outro e tudo mais. E a primeira vez que eu li, há muitos anos atrás, eu fiquei bem... eu achei muito interessante, né? Que é o seguinte: dentro do povo não se cobra juros. Então, assim, ele fala que você deve abrir a mão aos necessitados, emprestar tudo o que eles precisam. Não é para você fechar a mão e ficar escolhendo. Se ele precisa, ajuda até que ele possa suprir as suas necessidades, ajude de mão aberta. Não negue, porque ele pode clamar ao Senhor e ele vai atender. Isso é certo. E ele fala, ajude, mas não cobre juros.
Ou seja, a Torá aqui, ela proíbe, por exemplo, a cobrança de juros entre pessoas do próprio povo. Ela não proíbe a cobrança de juros para pessoas de fora, mas entre os irmãos é proibida a cobrança de juros, que é justamente para ajudar o irmão de verdade e não ajudar visando lucro, entende? Então não é para você ajudar o irmão visando lucro. Olha, eu vou te emprestar um dinheiro e você me paga com 1% de juros ao mês, ok? Não é para fazer assim com o povo de Deus, tá? Então, para mim tem outro nome, eu acho que é agiota, né? Pois, mas assim, não, porque você tem financeiras e tudo mais. Sim, mas, sim. Assim, mas nós não estamos falando da mas parte no judaísmo existe financeiramente, né? Existe uma tzedakah específica para empréstimos. Não sei se você sabia. É interessante que nas sinagogas você tem as caixinhas para tipos de tzedakah diferentes. Então tem tzedakah, por exemplo, específica para ajudar o irmão, tem tzedakah específica para empréstimos, e os empréstimos normalmente são feitos para ajudar o irmão a ter um trabalho, muitas das vezes, né? Para ter um negócio. Então uma qualificação, para não iniciar um negócio. Exatamente. Na verdade, uma coisa muito interessante que eu vejo é que no meio do povo judeu um ajuda o outro a abrir os negócios, né? Então é realmente como não dão peixe, né? Ensinam a pescar. Voltando àquele inicial lá que estávamos falando, né? Muitas vezes é deixar de ser servo, cumprir realmente aqui pagando o preço da sua liberdade, né? E o preço da sua liberdade, que é muito interessante, que contava até os anos da liberdade, né? Então, essa paraxá, inclusive, fala sobre Shemitah, não fala sobre Yovel. Shemitah, que é o ciclo de cada 7 anos, e Yovel é a cada 50, que tem muitas passagens muito interessantes para aprender sobre o ano aceitável do Senhor. Mas aí fica para outra hora, fica porque para uma próxima, já é Levítico, já fica para depois. O mais importante é como no final dessa paraxá, Moisés sobe ao Monte Sinai, apesar de Rashi colocar, dizendo que Rashi e outros comentaristas dizendo que muitas vezes não está numa ordem cronológica a paraxá, essa parte da paraxá, que você consegue rearrumar ali a história da subida de Moisés até o Monte Sinai e o recebimento da Torá e das mitzvot de uma forma cronológica, juntando a paraxá Yitro com a paraxá Kitzá, com essa paraxá que é Mishpatim, principalmente a partir do capítulo 24. Mas no início do capítulo 24 é aquilo que eu falei. É o nascer, Verishma. É o faremos e ouviremos. Nós aqui não estamos falando ninguém também para fazer sem consciência nenhuma. Fazer assim, agora eu vou fazer tudo, é tudo meu. Não. Pouco a pouquinho, estamos aqui explicando. Outros mestres também estarão explicando aqui conosco. Porque essa é a vantagem do gentio, né? Essa é a vantagem daqueles que são das nações. Porque os judeus, e que fique muito bem claro, os judeus são obrigados a cumprir todas as mitzvot desde o momento do nascimento. É claro que eles vão crescendo, né? Vão aprendendo essas coisas, mas eles já são circuncidados, são obrigados. O gentio, aquele que vem das nações, eu não quero que vocês usem gentio como nome pejorativo, como muitas vezes é usado, tá? Estou falando dos gentios crentes, eu não estou falando de gentios ímpios, ok? Então, esses gentios, quando eles conhecem Yeshua, quando eles entram na aliança, eles também têm que cumprir os mandamentos? Sim, porém, por etapas. Eles começam com Atos 15, eles começam com o mínimo necessário para a purificação espiritual, eles começam com aquele básico, que infelizmente na maioria das igrejas cristãs esses 4 conceitos básicos não são cumpridos, mas isso foi uma das regras essenciais para se iniciar na vida com Yeshua, não é? Então eu aconselho vocês a lerem do enxerto até, exatamente, eu aconselho vocês a lerem Atos 15 para entender esse conceito do que vocês realmente têm que fazer. Não vou falar aqui porque não dá mais tempo, mas gente, os gentios, eles têm essa vantagem, eles começam a fazer esses mandamentos mesmo sem entendimento, são esses que eles fazem sem entendimento, e eles vão ouvindo a Torá, eles vão ouvindo as outras mitzvot todo sábado nas sinagogas, eles vão aprendendo, e conforme eles vão aprendendo, eles vão incluindo no seu estilo de vida. Não é
nada obrigado, não é nada... porque a Torá realmente foi dada aos judeus, não foi dada aos gentios. Isso que eu queria falar, o mais importante, que não é do nosso jeito. Exatamente. Nós estamos indo até eles para aprendermos a maneira como se faz. E nesse aprendizado da maneira como se faz, nós fazemos da mesma forma, porque nós não queremos envergonhar o nome de Yeshua perante eles. Porque como eles nos veem? Eles estão pegando, como no Brasil, inclusive é muito falar, apropriação cultural. Pois é. Né? Vocês estão se apropriando culturalmente da cultura dos judeus, estão tocando shofar nas igrejas. Estão usando talit, mas não sabem. Nem compreende o porquê que está fazendo isso e, não é isso, e escolhe os mandamentos. Não? É ir até eles e aprender como é feito, como se faz. Mas para encerrar, só mais dois tópicos rapidinhos, que na verdade são 2 comentários que eu queria fazer. É que no 24 nós vemos que depois que recebe os mishpat, depois que recebe as tábuas, depois que Moisés desce com o conteúdo da Torá, né, que alguns sábios dizem que é desde Bereshit até a entrega dos mishpatim, os 70 anciãos, Arão, Nadav e Aviú, eles são aspergidos com sangue, né? E nós vemos que o sangue é justamente o sinal da aliança. Da aliança, sim. E nós vemos o sinal da primeira aliança com Moshe e a renovação dessa aliança com Yeshua. E uma forma mais profunda para a gente encerrar, aquelas pessoas que gostam aí de um mistério, de um quase nível Sod, né? Um nível de mistério que a gente fala, essa paraxá está justamente no 23:20, falando: envio um anjo à sua frente para guardá-lo no caminho e levá-lo ao lugar que preparei. Preste atenção a ele. Ouça o que ele disser e não se rebele contra ele, pois ele não perdoará nenhum erro de sua parte, porque meu nome encontra-se nele. Meu nome encontra-se nele. Muitos comentaristas falam, Rashi fala, quando está falando sobre isso, está falando de Metatron, que é o anjo. O anjo Metatron, que na verdade, alguns outros comentaristas, em Likutei Moharam, que é um dos livros do Rabino Nachman de Breslov, fala justamente sobre o representante de Adonai. Fala sobre uma característica daquele que é colocado, sobre quem é colocado o nome. E nosso Rabino Shapiro ensina isso. Em breve vamos ter um curso aqui na Yeshuvá, mais avançado, é lógico, e que é justamente defendendo a divindade do Mashiach, né? Nós temos alguns vídeos, mas vamos ter vídeos em português falando sobre esse assunto também. Ele fala justamente que o Metatron, na verdade, em alguns escritos, você vê isso em Isaías, está como o príncipe da face, o mensageiro da face, o Sat, Rapanim, né? É justamente quem? É o nosso Mashiach, Yeshua. Então, ficamos com essa aqui, um nível um pouquinho mais profundo. Obrigado, Luana. Espero você aqui na próxima comigo. E acompanha-nos, siga-nos. Peço a vocês também que contribuam para a nossa obra. No nosso site lá, pt.chuvu.tv, tem... Se você botar pt.chuvu.tv/loja, tem as publicações da Havatami, da Yeshivat Shuvu, os livros do Rabino Shapira, o Sidur Havat Olam. E temos também lá um canal de doações. Contribuam para a nossa obra. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Luana. E até a próxima, até semana que vem. Até a próxima.